Eu sou Luciana da Flon, diretora da escola, e tenho o prazer de estar aqui mais uma vez com vocês. Já estava até com saudade, né? Que a gente estava dando todas as segundas, nesse gap aí de 15 dias. E hoje nós temos um encontro muito especial. Temos o Yuri Vasconcelos e Ana Luísa Barbosa, num projeto lindíssimo chamado Feito para Brincar. E tenho a honra, né, Yuri é nosso professor de formação de leitor e arte da escola. A Ana também trabalha com artes, é uma grande professora na área de arte, fora todo o histórico aí que eles vão compartilhar com vocês. Mas antes de falar um pouquinho, antes de chamá-los, eu queria agradecer a presença de todos na última live, foi um sucesso também, com Daniel Gomes. Foi um bate-papo que se prolongou por algumas horas, mas foi muito legal. E dizer que o nosso mês de outubro está muito especial. Nós temos aí a convidada Mônica Oliveira para falar da criança e natureza, e logo depois, no dia 19, nós temos a Roberta Righetti, uma grande amiga também no movimento Montessori, que vai falar um pouquinho da importância dessa relação do adulto com a criança no ambiente montessoriano. Então são duas aí imperdíveis para o mês de outubro, essa é a nossa última do mês de setembro. Tá? E conto com a presença de todos, agradeço aí todos que vêm compartilhando e vêm trocando com a gente durante as lives. Estamos abertos às perguntas, aos comentários. E, para começar a nossa live de hoje, convido Feito para Brincar, com Yuri Vasconcelos e Ana Barbosa, Ana Luísa Barbosa. Sejam bem-vindos à live da Maria Flor. Muito bom estar com vocês. Gente, antes de começar, peraí. Não sei se foi coincidência. Ontem foi dia de Cosme Damião. Anteontem foi aniversário da Ana. E ontem é aniversário do Yuri Vasconcelos. Olha só que coincidência gostosa. Vamos falar de crianças, vamos brincar muito hoje nessa live. Vamos falar da importância dessa relação da educação com brincar e comemorar o aniversário de Ana, Luísa e do Yuri, junto com o Cosme Damião. Olha só, acho que não foi coincidência não. A gente marcou essa data especialmente para essa comemoração. Um abraço. Quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho desse projeto lindo que vocês estão tocando já há algum tempo e estamos abertos a ouvir vocês hoje. Um abraço. Boa noite, Luciana. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É isso aí, a gente está numa semana de comemoração e a gente está chegando em outubro, né? E outubro é um mês simbolicamente importante aí para a gente falar de infância, para a gente falar de brincadeira, para a gente falar de ludicidade, né? Então, é uma questão que a gente precisa falar, dialogar, abordar e pensar cada vez mais em como estimular o brincar aí durante toda a vida, durante toda a infância de uma criança. Eu sou Ana Luísa Barbosa, sou arte educadora e sou produtora cultural e faço parte aí do projeto Feito para Brincar. Esse aqui é o... Sou Yuri Vasconcelos, né? A gente, talvez eu tenha aparecido em algumas lives, porque a gente fica trabalhando aqui no backstage, né, na coxia, para fazer essa apresentação para vocês. E sou professor, né, com muita alegria, muita honra lá da Maria Flor, Escola Montessoriana. Sou arte educador, artista plástico, ator e brincante, né? Eu acho que a ideia é ficar brincando o resto da vida. Eu acho que o ser humano, ele nasce dentro desse ambiente da ludicidade, da imaginação, da criatividade, e eu acho que não deve abandonar nunca isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E a gente agradece o convite, né, a Maria Flor, a Luciana, e está acolhendo a gente aí para a gente se divertir, para a gente bater um papo. O pessoal que quiser mandar perguntas, a gente está aí para conversar. É isso que a gente quer, bater papo, rir, brincar, se divertir. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que surgiu essa ideia do Feito para Brincar? De onde vem isso, essa ideia de vocês dois, as oficinas que vocês fazem? Como é que é o trabalho de vocês? Aqui na cidade de Cabo Frio é muito conhecida, né? Vocês estão sempre fazendo eventos nos museus, nas praças, né? Tem compartilhado aqui com a comunidade várias brincadeiras, vários olhares, né, para esse brincar, para esse brincante. É, isso mesmo. O projeto, ele surgiu em 2015, né? Quando a gente começou a unir
os nossos trabalhos educativos, né? Eu tenho uma trajetória, o Yuri tem outra trajetória de formação, de experiência profissional, né? A gente trabalhou muito com educação não formal antes, né? Com projetos sociais e projetos culturais, antes da gente ir para o ambiente escolar, da gente trabalhar profissionalmente já na educação formal, educação básica, né? Então, a gente trouxe, cada um trouxe aí as suas experiências pessoais, profissionais, e a gente juntou dentro de uma ideia da gente incentivar a cultura da infância e o brincar onde a gente puder acessar, onde a gente puder atingir, né? E o nosso foco é muito maior dentro da discussão e do ambiente educacional, né? A gente tem buscado cada vez mais dialogar com os professores, com os profissionais da educação sobre essa questão do brincar no processo educacional. Começou a gente casando, né? Casando as ideias, casando os projetos e casando essas trajetórias, porque a brincadeira ensina pra gente isso, né? Quando eu vou brincar de bola de gude com alguém, eu levo a minha trajetória com a bolinha de gude, o jeito que eu aprendi, como é que eu brinco na minha região, e a pessoa traz o jeito dela, a bolinha de gude dela, com tamanho, com peso diferente, com jeito diferente. Então a gente literalmente casou essas ideias, e aí está até mostrando uma imagem de uma das oficinas, porque a gente entendeu que a ideia do brincar ela tinha que ser múltipla, né? Ela tinha que chegar na escola, ela tem que voltar para as ruas, ela tem que chegar nas políticas públicas. Então, como transformar isso em esse espaço de multiplicação? Através de um projeto. Então, esse projeto tem essa múltipla faceta, né? De abordar, por exemplo, no caso da imagem que está sendo exposta, abordar os professores e professoras, educadores, inclusive de espaços museológicos também, porque a gente trabalha com a questão das escolas, mas também com museus, espaços culturais, para que esses espaços também busquem esse brincar, essas oficinas que deem visibilidade para isso, né? E a gente até, inclusive, tem uma parceria muito legal com o MART, né, que é um Museu de Arte Religiosa e Tradicional, que pertence aqui ao Instituto Brasileiro de Museus, aqui em Cabo Frio, que é um museu muito dinâmico. Eles deixam a gente brincar dentro do museu. Isso é muito importante, porque quebra com aquela esfera intocável, né, do museu que não se encosta, não se fala, é tudo muito miudinho, e de repente você vê uma oficina de brincadeiras no museu maravilhoso, num espaço de patrimônio cultural, né, material, a gente trabalhando a questão imaterial, né, o saber brincar, os saberes de como se brinca e por aí vai. E aí, o projeto Feito para Brincar, ele tem essa linha, né, de trabalho dentro da questão da brincadeira e da cultura da infância, mas também a gente tem um carinho e pesquisas e tudo mais voltados para a arte e educação, para o ensino e ludicidade, né, educação e ludicidade, e também para o patrimônio cultural como um todo, né? Nós dois já trabalhamos muito também com educação patrimonial já há muitos anos, e a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar a memória cultural de uma comunidade, de uma cidade, do país e tudo mais. E a brincadeira, ela faz parte, né, desse patrimônio cultural, da cultura popular, do mundo inteiro, na verdade. Então, a gente tem muito essa influência, né? Essa oficina aí, dessa foto que está aparecendo aí para vocês, é de uma oficina que a gente fez só para professores. Aí a gente foi lá para frente, para a fachada do museu. A maior parte das fotos que a gente vai ver são fotos de oficinas lá nesse museu. E nessa oficina a gente foi lá para fora no museu para jogar o aviãozinho de papel que a gente abordou, né? Porque as nossas oficinas também misturam isso, né? A gente mistura teoria com prática, quando é para professores. Aí vamos falar um pouquinho das oficinas, né? Na verdade, Luciana, se você não interromper, a gente vai embora. Mas vamos falar rapidamente. Fala da oficina, depois eu puxo uma outra pergunta, que é uma outra questão. Vai. Vamos falar rapidamente das duas oficinas que a gente fez aí nos últimos anos, que a gente foi o nosso foco de ação aí mais recente, né?
Foram oficinas presenciais, maior parte delas foi nesse espaço, que é o espaço do museu, do Instituto Brasileiro de Museus, mas a gente também realizou oficinas em espaços escolares, escolas particulares, escolas públicas e tudo mais. E aí são 2 oficinas. Uma oficina é a oficina de brincadeiras tradicionais, que aí a gente trabalha as brincadeiras, a história dessas brincadeiras, a prática das brincadeiras, e sempre muito inspiradas nas obras do artista plástico Ivan Cruz, que é um artista já bastante reconhecido. Aí, ó, aqui o Yuri está mostrando aí a foto. Eu não sei quem é, eu não sei quem é, hein? É um artista carioca, gente, que ele retratou mais de 100 brincadeiras infantis, e brincadeiras, todas elas foram brincadeiras que ele brincou de verdade lá nos subúrbios do Rio de Janeiro. E quem já visitou Cabo Frio, teve a oportunidade de passear pela cidade, tem várias estátuas dele, né? Tem o brincando de capoeira, de perna de pau, de bolinha de gude, tem todas essas estátuas espalhadas pela cidade. Pois é, essas esculturas que tem espalhadas na cidade, e tem uma quantidade bem maior delas lá na Praia do Forte, em Cabo Frio, elas são esculturas em tamanho natural, né? São esculturas de bronze, de crianças do tamanho de uma criança real, né? Mas ele também fez, já que a gente falou disso, né? Ele também fez esculturas, gente, de outros tamanhos. Ele fez as esculturas do tamanho tradicional. Aí aumenta aí a tela, Yuri. É que o Yuri está operando a plataforma. Deixa que eu ver. Estou operando, estou assoviando. Aí a gente tem essa escultura aqui, por exemplo, que é uma escultura de tamanho médio. Ana, tem umas minúsculas assim, desse tamaninho. Hein, Ana? Uma vez eu comprei aquelas minúsculas. Miniatura, né? Eu tenho. Então, aí a gente tem a miniatura também. Qual a diferença do tamanho? tamanho? São lindas. Lindas demais. Todas essa aqui em bronze e essa aqui é uma liga metálica, né, pintadas à mão individualmente. E para a ideia do artista de popularizar a obra. Olha, né? o escorregador. E é tão interessante que a gente já levou, né, Yuri, nossos alunos à praça exatamente para pesquisar as obras do Ivan Cruz. Isso. E como eles querem brincar quando eles conseguem observar e descobrir qual é a brincadeira, né? Quando eles olham a escultura e percebem qual é a brincadeira, eles querem interagir. Isso acaba provocando o brincar, né? Porque brincadeira é uma coisa contagiante, né? Você passa assim na rua, eu, por exemplo, toda vez que eu vou para o Rio, eu vejo as cafifas de Niterói. Passou ali em São Gonçalo, Niterói é pipa, 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 só que tem umas pipas diferentes. Já chamam diferente, eu acho engraçado, tão pertinho daqui, a menos de 150 quilômetros, já tem um outro nome, cafifa, e às vezes tem um formato um pouco mais diferenciado. E quando eu vejo, toda vez que eu vou para o Rio, eu olho as cafifas de São Gonçalo e Niterói. E aquilo me dá desperta uma sensação, uma memória afetiva, e eu fico naquela, de repente, onde eu chegar, se tiver uma pipa, eu vou soltar pipa. Ver brincadeira, ver brincar, inspira, né? Dá vontade, porque é tão divertido, é tão gostoso. E é tão diverso, né? Então, mas voltando à questão do artista, né? Só para a gente apresentá-lo, porque pode ter gente que não conhece, né? A gente viu foto dele, viu as esculturas, mas ele também tem as pinturas, né? A gente tem as pinturas das brincadeiras, tem algumas aqui, olha. Aviãozinho de papel. Essas são reproduções, né? São gravuras. São gravuras de fotos de pinturas em tamanho variado, tamanho de 1 metro por 1 metro, às vezes 1,20 m. Às vezes a parede inteira, né? Eu sei que ele viaja para fazer pintura. Ele pinta muitos murais nas escolas. Murais. Convidado pelas escolas, onde ele faz um trabalho de interação, onde ele faz os primeiros traços e as crianças vão pintando, vão interagindo. Yuri, você acha que essa influência do Ivan Cruz na sua vida é que fez você buscar esse brincar também na continuidade do seu trabalho? Porque é um dado que talvez muitas pessoas não saibam que ele é meu pai, né? Então, então eu tive contato com essas brincadeiras, porque com certeza influenciou em vários sentidos, né? Porque, por exemplo, o carrinho de rolimã. O carrinho de rolimã, geralmente, ele é feito em lugares que tem ladeira. Cabo Frio é uma cidade plana, onde a gente
não tem muito essa questão da elevação, porque o carrinho é legal quando você desce uma ladeira e tudo mais. Então, eu lembro quando eu era moleque, assim, morando no Braga, aqui num bairro aqui de Cabo Frio, ele instituiu para o meio da turminha, tinha bastante gente, assim, muitos amigos na rua brincando, chegou com um carrinho e um patinete de rolemã e foi incentivando a gente a montar os nossos, a pegar madeira e correr atrás de rolemã. Então, foi meio que instituído, assim, ó, olha esse brinquedo aqui, o que vocês acham? A galera, lógico, pirou e a gente brincava diferente, que era um empurrando o outro, então sempre em dupla também. Então, eu piloto, você me empurra. Depois, nós chegamos a fazer, inclusive, um circuito na pracinha de cimento lá do condomínio, e foi um auê, porque o rolemã é de ferro, de aço, destruindo completamente o cimento, e a gente nem aí, a gente queria empurrar, queria brincar, e a gente andava... Então, você entrou no assunto que eu queria tocar realmente dentro dessa live, que eu acho que é o maior objetivo da gente hoje, que o brincar se aprende. E a gente aprende brincando, né? Então, você aprendeu com seu pai, você aprendeu com seus irmãos, a gente pode aprender na escola, a gente pode aprender com o papai e com a mamãe, e é tão importante quando a criança chega também na escola, que ele vai ter várias relações diferentes para brincar, que ele também leve a sua cultura, a sua bagagem, do seu brincar, da sua história, da sua companhia, da sua mãe, da sua avó, que os pais possam passar essa bagagem cultural para os seus filhos, ter essa oportunidade de viver esse jogo espontâneo. Acho que eu vou poder falar um pouquinho também dentro da psicomotricidade, porque nós temos o brincar dirigido, né, que é o brincar dos jogos, das brincadeiras de roda, aquele brincar que tem regras e tem maneiras de se brincar, e tem o brincar espontâneo, que é aquele brincar em que a criança às vezes pega uma caixa de papelão e a caixa de papelão vira de tudo. Ela pode virar um foguete, ela pode virar qualquer coisa, né? Então a criança ela vai se transformar. E lógico que ali ela vive seus fantasmas, seus medos, suas angústias. Então são milhões de sensações que são vivenciadas nesse brincar. Mas essa relação do adulto, essa relação, seja o adulto pai e mãe, ou seja o adulto professor, ela é fundamental nesse despertar do brincar, né? Nessa modelação cognitiva, buscando um pouquinho do Bandura, essa relação da criança com o adulto, né? Porque a gente aprende a brincar também, né? Mas fala um pouquinho aí, porque realmente é um tema fantástico que a gente tem que aprender a valorizar. Então, eu quero que você fale um pouquinho desse brincar com o adulto, desse brincar com o professor, desse brincar com a família, tá bom? O brincar é um processo de criação, né? Você cria, você descobre, você encontra alternativas, você erra, e aí você vê que, diante desse erro, você aprende a fazer diferente, a tentar diferente. É um processo de criação e investigação constante, né? De pesquisa constante. O brincar é laboratório. Então, ele é muito rico essa situação do brincar entre as gerações, né? Entre avós e netos, entre pais e filhos, entre irmãos, primos, entre criança mais velha e criança mais nova. Então, esse processo da interação intergeracional, ele é riquíssimo, né? É muito interessante, porque a gente começou a fazer essas oficinas, né? E eu fiz ontem 44 anos, então eu já vi algumas gerações crescendo, né? Eu fiquei espantado no início, que primeiro, poxa, ensinar a brincar, mas brincar, todo mundo brinca, mas eu comecei a perceber que, calma aí, não, as pessoas não estão mais brincando. Aí, quando a gente faz a oficina para pais, né, responsáveis irem com seus filhos, sobrinhos, netos, né, avós e tudo mais, a gente começa a perceber que alguns desses pais, que são mais novos que eu, inclusive, já não brincaram antes, e aí eles não brincando, não repetem isso para os filhos. Então, a gente já está perdendo questões que está estranho, que está parecendo histórico, né? Pipa é uma brincadeira antiga. Peão era uma vez um peão. Não, o peão tá aí, o peão tá, a pipa também tá aí. Tá tudo aqui agora. A bola de gude tá presente, só que a gente não brinca mais. Se eu não brinco com meu filho de bola de gude, eu não posso exigir dele. Poxa, meu filho não brinca mais de bola de gude? Se eu não brinco com ele disso. Então, assim, é preciso que os pais, mães, avós apresentem, os professores levem essas questões, mostrar, porque a criança, quando vê, não é à toa que essas brincadeiras são milenares.
né? Tem registros históricos, artísticos, e inclusive artefatos, né? A bola de gude é milenar, né? As pipas, a China empina pipa, né? Os orientais empinam pipa desde que eles inventaram o papel, isso tem milhares de anos. Então, assim, isso não sai de moda, isso não vai sair de moda nunca, pode criar drones, pode fazer o que for, mas eu preciso pegar a pipa e soltar a pipa. E, inclusive, não saber soltar a pipa e falar, filho, vamos aprender junto a soltar esse negócio, como é que é isso? Assim, Eu, por exemplo, quando vi pela primeira vez uma vareta de plástico, uma pipa meio chinesa, assim, mas chinesa no sentido de produção industrial, não a chinesa tradicional das pipas, mega pipas com aqueles papéis coloridos que eles fazem. Eu vi uma das varetas de bambu substituída por uma vareta de plástico. E eu falei, nunca tinha visto uma pipa com vareta de plástico. E fiquei pesquisando aquele tipo de pipa e vi que ela era diferente da que eu fazia, da que eu usava. E isso para a molecada já era comum, porque eles só conheceram essa. Então, olha que legal também, porque não existe certo e errado na brincadeira. Existe o material que se transforma, a pipa que se modifica, assim como o vento, o lugar, o nome da brincadeira. Então, a gente precisa perceber que é presente. Porque a gente está numa escola montessoriana, né? A gente sabe que a Montessori, ela fala, siga a criança, né? Ela prepara o ambiente, ela traz ambientes preparados na casa de boneca, nos cantinhos de dramatização, ela traz todo um universo e deixa a criança no seu jogo espontâneo, né? A gente já fala muito sobre o espontâneo da criança. E pede para o professor para seguir a criança, observar, e ensina esse adulto a ser um bom observador, e ela fala que nessa brincadeira é a estruturação da linguagem, a estruturação depois de várias outras áreas que ela vai desenvolver no futuro. Vocês acham que nas outras escolas, nas escolas em geral, ou na educação, existe esse espaço do brincar? Existe essa responsabilidade do brincar? É uma questão bem complexa, Luciana, porque isso precisa ser debatido muito mais do que é atualmente debatido no país, entendeu? Quando a gente fala das escolas de um modo geral, né, do formato educativo que é predominante nas escolas brasileiras. É um debate que, quando a gente fala disso, né, a gente lembra muito de uma pesquisadora nessa área de infância e educação, brincadeira e educação, que é a Chizuko Kishimoto, da USP. E ela fala que uma das grandes preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai falar de brincadeira na escola é a questão da escolarização da brincadeira. O que é a escolarização da brincadeira? É o achar que basta utilizar a brincadeira para ensinar os conteúdos. Mas, na verdade, não é isso. O que ela defende muito é justamente esse brincar espontâneo, que também o método Montessori defende bastante. Mas isso tem que ser pensado em todos os tipos de escola, né? Esse espaço do brincar livre, esse espaço do criar a brincadeira, esse espaço de não ter aquela brincadeira extremamente direcionada e com foco em conteúdos de matemática, conteúdos de alfabetização. Não é isso. Tem que ter um momento para a brincadeira pelo brincar, pela essência do brincar. Aí inclui tanto as brincadeiras criadas naquele momento pelas próprias crianças, como também essas brincadeiras que já são conhecidas, já são registradas aí na cultura brasileira, né? O pique-pega, o aviãozinho de papel, o pular corda e tudo mais. Então, incluem esses dois tipos de brincadeira. É importantíssimo ter esse momento, né? E muitas vezes fica aquele entendimento, aquela discussão, poxa, mas a criança já brinca o dia inteiro, então na escola não é lugar de brincadeira, não, a escola é lugar de estudar. Mas, na verdade, por meio da brincadeira, dá para aprender muita coisa. E tem que acabar com essa... É cruel, né? A gente chega para um professor, para uma professora que tem uma carga horária apertada, que tem que trabalhar bastante, tem que dar conteúdo, porque é exigido. É muito cruel falar só desse patamar, né? Na verdade, quando a gente criou o projeto e a gente pesquisa e lê sobre isso, a gente percebe que tem que se transformar numa discussão bem ampla, porque a gente adora quando vai coordenação, as diretoras participam das oficinas e tudo mais, porque
o professor e a professora, quando vê na BNCC e todos os estudos que a gente mostra da importância do brincar e vê que ela tem que defender isso no plano de aula dela, muitas vezes ela fala, pô, mas eu sou muito tolhida, às vezes eu não tenho espaço na própria escola. E aí a gente tem que conquistar as direções, a gente tem que conquistar as coordenações, a gente tem que conquistar os secretários de educação e a gente tem que conquistar o Ministério da Educação para colocar isso mais em alta ainda, porque é cruel, né, exigir do professor, né? O professor não tá dando espaço para brincar, mas ele tem um calhamaço de informações que ele é cobrado. Tem um livro didático para cumprir, porque se não der tempo, se não cumprir aquele livro didático, ele não consegue. Então, a gente tem que também sempre pensar isso. Essa situação não é culpa do professor. É o nosso dever, né, enquanto educadores, todos os educadores, é tentar encontrar formas de mudar um pouco isso, né? De refletir um pouco mais sobre isso em todo o espaço escolar e principalmente entre as pessoas que tomam decisão nesses espaços, né? Mas eu percebo, Hanna, que o professor, que é aquele que está dentro da sala, né, de aula, ele, quando quer, ele transforma a aula na leveza do brincar, né? Ele pode entrar na aula já com a leveza do brincante. E muitas das vezes o adulto traz esse peso de que o brincar não é o espaço, né? Não é o lugar. Uhum. E como a gente precisa se escutar, né? Eu lembro o Yuri falando isso lá na escola. Como que a gente precisa olhar para a gente e ver o que tem de brincadeira dentro da gente? O que ficou do brincar para mim? Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a gente ficou adulto porque parou de brincar ou a gente para de brincar e fica adulto? Né? Então, assim, por quê? Por que uma criança de Fundamental 1 não pode brincar? Né? Tem que ter mais carga horária. Eu cheguei a passar por um problema, não vou colocar nomes aqui que é antiética, mas eu passei para um município porque tinha que engessar tantos professores no currículo, naquela grade horária, que eles acabaram com recreio. Né? Então, assim, na educação infantil. Então, isso é muito grave. Quando que uma escola que olha para o aluno, para a criança, nas etapas de desenvolvimento da criança, acho que vocês podem falar um pouquinho sobre isso, porque vocês estudam muito o BNCC também, a gente tem o BNCC que está brigando por essa criança, né, para esse olhar, e a gente ainda tem adultos, ainda tem escolas, ainda tem supervisores que acham que o tempo é só para conteúdo. Né? Então, assim, como é grave você ferir um tempo do brincar de uma criança de educação infantil. Não, então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou abrir aqui para a Ana aprofundar mais nas questões da BNCC e tudo mais, mas eu começo fazendo um questionamento cultural, que quando você faz algo que tem menos valor ou duvidoso, você está de brincadeira. Sim. Como? Ou fazendo arte. Ou fazendo arte. Não, aí, como arte educador, então, eu corrijo todo mundo. Senhora. Fazendo arte, então tá ótimo. Fazer arte é maravilhoso. Então, assim, poxa, você está de brincadeira comigo? Quem dera, estar de brincadeira o tempo inteiro. Mas a gente tem que levar as coisas a sério. Mas calma aí. Aí a gente volta à filosofia, por exemplo, da pedagogia montessoriana, que é a educação para a paz, né? Essa harmonia entre os seres humanos. A brincadeira é uma competição saudável, onde eu aprendo a ganhar, eu aprendo a perder e não brigo. Eu vi uma frase uma vez numa dessas inúmeras séries que a gente acaba assistindo aí na televisão, né, no Netflix e todo mundo e todos os canais, que eles falam que uma vez uma citação, eu adoro citação de filme, que ele falou assim: se não existisse o jogo, a França e a Inglaterra iam ter muito mais guerras entre eles. Então eles jogam, eles estabeleciam xadrez quando eram reis ainda, estabeleciam futebol, então eles estabeleciam a rivalidade deles sendo absorvida por esporte, por jogo, pelo ludos, né, pela ludicidade. Senão eles iam guerrear o tempo todo. Então, a necessidade do brincar é o que eu acabei de dizer, é necessário. A gente precisa dar espaço para isso. Então, quando a gente se considera uma pessoa séria, onde a gente considera que o ambiente tem que ser muito sério, e a gente execra desse ambiente qualquer espaço para criatividade, imaginação e ludicidade, a gente neutraliza o ambiente para o ser humano, porque o ser humano, por natureza, precisa desses elementos. Se a gente for listar aqui, né, Yuri, se a gente for listar todos os benefícios do brincar, né, de coordenação motora, lateralidade, figura fundo, esquema corporal, imagem corporal, consciência corporal, sensorial, a gente vai fazer um curso.
Porque Nossa, no é uma brincar... lista gigantesca, né? E assim, dentro dessa lista estão habilidades que são essenciais para a criança quando ela estiver mais velha, que são importantíssimas, né? Se a gente pegar, quando a gente cita BNCC, né, a gente fala daquelas competências todas, da habilidade de comunicação, da habilidade de argumentação, da habilidade, a criatividade, de encontrar caminhos, né? Encontrar soluções para problemas e tudo mais. Isso tudo a gente desenvolve brincando. É impressionante como que a criança cresce quando ela tem a possibilidade, quando ela tem tempo e interação no momento do brincar. E são questões que são muito exigidas hoje em dia, inclusive, no ambiente de trabalho. Né? Quando a gente fala de mercado de trabalho atualmente, agora, nessa nova era histórica que a gente está vivendo, a gente vê que precisa-se cada vez mais de profissionais flexíveis, que tenham habilidade de comunicação, que sejam criativos. O trabalho tem demandado cada vez mais isso. E isso você desenvolve brincando desde pequenininho. Você desenvolve se descobrindo e descobrindo o outro por meio dessa interação. Então, é isso aí. É essencial e muitas vezes, né? E quando a gente fala que o processo, a gente foca muito nesse trabalho com os professores, mas a gente tem uma outra linha das nossas oficinas também, que a gente ama, a gente vê um resultado maravilhoso, que é a situação da oficina com pais e crianças. E essas oficinas com os pais e crianças, na verdade, não só o pai e a mãe, pode ser um tio, pode ser um padrinho, uma madrinha, pode ser uma avó, um vô, né? A gente abre para qualquer familiar adulto participar com a criança da sua família. E aí, o que acontece, né? A gente sempre, na divulgação, a gente já fala, o pai precisa brincar, o adulto vai participar da oficina, ele não vai ficar lá só assistindo e vendo a criança brincar, não é uma animação de festa infantil, a nossa oficina. A nossa oficina tem um processo educativo e o nosso foco é a criança e o adulto. Nada contra a animação de festa infantil, porque é necessário. Mas a gente está ali para dar um passo diferente, entendeu? E é legal mostrar isso também, porque muitas das vezes o pai e a mãe acham que vai deixar o filho lá e vai passear. Falou, não. Ou então vai ficar lá no canto, sentado no celular, vai tirar foto do filho, porque vai ser legal, mas não, ele tem que parar tudo, larga o celular, larga tudo e senta e brinca. E é muito engraçado. Brinca com seu filho, brinca com seu neto. Aí a gente vê situações, a gente vê pais e mães, vós, né? A gente teve uma avó, por exemplo, que participou de uma oficina que ela saiu chorando. Os pais também, teve algumas mães que enchiam os olhos de lágrima, porque, nossa, eu não lembrava a última vez que eu sentei com meu filho para brincar, sem me preocupar com outra coisa, porque acaba que no dia a dia fica uma correria, né? De comida, de banho, de dever de casa, de não sei o quê, que acaba que os pais não dedicam esse momento ao brincar. Falou! Mexe na memória afetiva. Eu tive um probleminha aqui com o meu fone. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tem um sapo aí que diz que eu não escuto Rabbit, mas como a gente está falando de brincadeira, tá ótimo. Deixa o sapo. Deixa o sapo pulando, então, aqui, que eu tive que botar para carregar e aqui no telefone é a mesma entrada. Não foi nenhum problema. Então, essa foto, Luciana, inclusive, você vê o olhar, né? E primeiro eu tirando uma onda, fazendo um super avião gigantesco, e você vê o olhar afinado, né? Dos pais e da criança. A criança olhando, curiosa, entendendo que ela já sabe, de repente, fazer, e talvez ela faça diferente, o olhar científico, né? O olhar pesquisador, e o pai curtindo ali também, porque faz de um jeito também diferente, e aviãozinho de papel, então, é uma das dobraduras mais interessantes, porque tem infinitas formas. Então é legal você ver nas oficinas assim, mas eu sei fazer assim, o meu vai mais longe, o meu faz curva, o meu plana mais, o meu mais rápido. Mas como é interessante ver essa... vou aproveitar a sua fala, tio Yuri. Pode falar. Para dizer que para brincar, né, com a criança, no caso dos responsáveis, dos pais, não precisa nada, né? Os pais ficam muito preocupados
com comprar brinquedos. E muitas das vezes esses brinquedos, é um trabalho também, eu dou uma oficina do brincar espontâneo, o brincar dirigido, e eu tento mostrar para os pais que os brinquedos mais criativos e mais interessantes são os brinquedos que são vindos da sucata, né? Às vezes uma caixa de papelão, tanto que muitas das vezes eu já vi minha filha receber um presente, tirar a boneca, jogar longe e pegar a caixa, eba, a caixa. Por que ela preferiu a caixa do que a boneca? A boneca já tem um monte, né? E a caixa, para ela, é infinito do criar, né? Se você achar uma caixa de fogão, uma caixa de papelão na rua grande, leva para casa e deixa a fantasia fluir com seu filho. Que ela vire o que for, um foguete, um carrinho, uma cabaninha, e daí se transforma em outra coisa. E, às vezes, copinhos de guaravita, às vezes, sei lá, o que você tiver em casa, potinhos de iogurte, pet, né? Que aquilo ali se transforme, porque essa criação conjunta com o pai, conjunta, né, com a mãe, é que vai ser mais precioso e com certeza seu filho não vai esquecer nunca mais na vida dele. Aquilo que vai marcar a vida dele é o que criou junto com o papai e com a mamãe. Então, brincadeira. Assim, é tentar buscar o que você tem. Brincadeira é relação, né, Luciana? Brincadeira é relação. Relação tempo, sua, né, Yuri? O tempinho, a qualidade do tempo, né? E o imaginário, ele é infinito, né, gente? Então, a gente tem que começar a entender isso, porque às vezes é bom deixar os brinquedos industrializados de lado e pegar coisas que são do nosso cotidiano que podem se transformar em brinquedo. Um dos elementos que a gente mais utiliza nas nossas oficinas é isso aqui, ó. Tampinhas de refrigerante, tampinhas de garrafa PET. Isso aqui vira instrumento musical, isso aqui vira Cinco Marias, isso aqui vira jogo da pedrinha, isso aqui vira a pedrinha da amarelinha. Isso vira tudo. Vira coisas que infinitas, são infinitas as possibilidades, né? Assim como a caixa de papelão, uma folha de papel, um pedaço de tecido. Assim como os elementos da natureza, um galho, uma folha, né? A gente tem a terra, que é moldável, você molha, né? Aí eu lembro da nossa escola lá, a Cozinha da Terra. A molecada pira na Cozinha da Terra, né? Tô com o livro aqui, ó. Fazer propaganda dele, que eu sou apaixonado, que é o Gandhi Piort, né? Não, maravilhoso. Brinquedos de chão. Na próxima live que a gente vai fazer também com a Mônica Oliveira, já fala da importância da natureza. Exatamente isso. Às vezes só o ambiente, né? A própria natureza, o próprio brincar com galinho, pedrinhas, insetos. Folhas da esses dias, por exemplo, eu peguei uma amora aqui em casa, que eu plantei uma amoreira e o passarinho plantou uma aroeira. Aí elas disputaram e hoje elas vivem juntas. E eu peguei uma amora e peguei e risquei a parede com ela. Brinquei de desenhar com ela, até para ver como é que ficava o pigmento. Então, eu fiz uma experiência científica junto com uma brincadeira, junto com risco, junto com desenho, e percebi, olha, o pigmento da amora é muito bonito, mas não dura no sol. Então, é isso. É brincar, é jogar. Eu queria... porque eu estou operando aqui, pessoal. Estou aqui falando, operando. Queria registrar... perguntas? Não, tem uma frase aqui do nosso grande artista Ivan Cruz, que ele fala sempre nas oficinas, nos espaços. E ele colocou aqui nos comentários. Ó. Ele está assistindo a gente. Um abraço, Ivan. A criança que não brinca não é feliz. O adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Ivan Cruz. Está aqui, firme e forte. A turma toda aí, pessoal, prestigiando a gente. É muito doido, né, Luciana? Porque quando a gente começou a pesquisar mais o tema, a gente percebeu o desdobramento que ele é capaz, o quanto a brincadeira é importante, e, ao mesmo tempo, a gente se espantou o quanto ela está ausente. Porque, eu volto a dizer, é cruel exigir da escola somente isso. É cruel exigir do pai e da mãe que trabalha arduamente 3 vezes mais do que trabalhava antigamente para ganhar 3 vezes menos. Então, assim, a gente precisa falar em políticas públicas, a gente precisa discutir, hoje, agora, começando essa campanha em todas as cidades, né, do Brasil, vereadores e prefeitos que estejam comprometidos com a praça pública, com a segurança pública, com esses espaços que são necessários para brincar. Então, a gente precisa de política pública, sim, a gente precisa discutir a brincadeira como saúde. Além da educação, é saúde, é socialização, é combate ao crime. É uma série de questões. É tão amplo brincar
e tão importante que, se ele não for incluído nas plataformas políticas desses milhares de candidatos que estão surgindo por aí, a gente tem que votar em outro. Porque a gente tem que perguntar, e a brincadeira? Hã? E a criança, porque, na verdade, a gente tem que começar a entender, e isso se intensificou muito, principalmente aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 30 anos esse 30 ano. anos. O Estatuto, ele diz, a criança é cidadã. A criança, e Montessori também fala isso, né? Que a criança, ela é um ser humano que tem opinião, que tem o direito de se expressar e de falar o que quer, de escolher. Então, ter espaços para crianças, ter política pública para as crianças é essencial, né? Então, isso é importante a gente começar a debater isso até, poxa, tá conversando com o seu candidato, perguntar isso, principalmente se você tem um filho, se você pretende, né, vai ter filhos no futuro, netos e tudo mais. E os adultos também querem brincar, né? Tem que começar a cobrar isso do governo e também nos espaços de participação social, nos conselhos e tudo mais, que se crie e se mantenha melhores espaços para o brincar, melhores espaços para as crianças. É um direito, é um direito. Os parquinhos, em várias cidades do país, eles estão extremamente abandonados. Eles ficam de lado, constroem, inaugura, faz uma festa, e aí, de repente, fica de lado e começa a se pratear. E aí não tem mais aquele espaço da brincadeira para a criança. A segurança, ela também é uma questão que precisa se preocupar. As praças precisam de segurança. Então, é uma questão que também a gente precisa refletir sobre isso, não só no ambiente familiar, no ambiente educacional, mas também no ambiente da cidade, né? Eu faço sempre mágica, que a professora Jéssica... Eu sempre faço mágica para as crianças. Eu sempre chego na escola e apresento algum objeto e pego o objeto e guardo com muita força até ele sumir. E a criançada sabe já da brincadeira, já sabe do truque, mas eles esperam fazer, porque a brincadeira é isso. A brincadeira é o faz de conta. E a gente precisa continuar fazendo de conta, porque senão a gente fica literalmente fora de si. A gente precisa desse espaço mental, desse espaço físico. Né? E esse imaginário, né? A Montessori fala um pouco da imaginação, que esse imaginário vai fazer com que ela deseje ser o que vai ser quando crescer, o que ela vai sonhar, né? Toda a perspectiva de vida dela vai vir desse brincar, desse sonho, dessa relação. E eu queria te perguntar um pouquinho, né? Como que a gente está tendo dificuldade, às vezes, desse brincar, ou desse olhar do brincar dentro de casa, porque as crianças estão escolhendo brincar só com o celular, com jogos eletrônicos. E, às vezes, para o pai aquilo é brincar, né? Então, fica muito tempo naquilo. Mas ele está brincando de Minecraft, não sei o quê, um monte de nomes. Mas será que ele poderia ter um bloco de construção e sair jogando e montando os seus próprios castelos e casinhas também com seus blocos? Eu não sou contra o jogo, não. Mas eu só brigo por equilíbrio. Né? Como é que está esse equilíbrio da vivência corporal, da experiência corporal, da experiência sensorial, que a Montessori fala tanto, que no jogo você não tem. Ou talvez você consiga se recordar se você já teve essa memória antes, essa sensação antes. Você pode falar um pouquinho, vocês dois, aí, sobre o... Eu também não acredito que... não acredito que a gente tem que deixar de lado as novas tecnologias de jeito nenhum. Eu gosto. Eu tenho um documentário da história do videogame, por exemplo, que eu estou assistindo aos pouquinhos, de tão apaixonado que eu sou. Eu acho interessante o jogo, porque o jogo eletrônico ele é a concretização de um jogo tridimensional para uma outra base bidimensional. Ele também mexe com a imaginação, com a criatividade. Eu sou da época do Atari, onde você via 2 quadradinhos e o cara dizia, esse é um coelho. Aí o 3 quadradinhos era um cachorro, e 4 quadradinhos era o ser humano andando, assim. Era um exercício de imaginação absurdo. Mas o mais interessante é porque a gente jogava ali um pouquinho e depois a gente ia para a rua jogar bola o dia inteiro. Aí voltava para jogar um pouquinho, dia de chuva, jogava um pouquinho, mas aí tinha também o jogo de tabuleiro. Então tinha também o jogo de baralho, e tinha também o jogo, né, a dedanha, papel e caneta. Então, na verdade, a diversidade, quando você tem só a hegemonia de uma coisa só, você pode até enjoar. Aí você perde as possibilidades das outras coisas. Né? Se eu tenho só um jogo de tabuleiro, se eu só jogo xadrez, eu vou ficar fera até no xadrez.
Mas, de repente, se eu brincar, né, com outras coisas, até o xadrez vai melhorar, porque vai ampliar meu pensamento. Eu vou encontrar com novas características que eu posso até utilizar no xadrez depois. Mas, assim, não é banir o eletrônico. Não, mas entender o equilíbrio. E uma questão importante é apresentar também essas brincadeiras, porque muitas vezes a gente tem uma situação aí nesses últimos anos, principalmente, em que a violência urbana, o dia a dia, a rotina das pessoas tem sido cada vez mais individualizada, né? Isso, inclusive, tem muitas pesquisas, quando a gente nos estudos que a gente faz sobre o brincar, a gente já identificou uma série de pesquisas já realizadas no campo da psicologia que indicam quanto que essa solidão da criança ela está exacerbada. Tá esse negócio aí, tá muito. Tá forte, tá assim, tá muito preocupante, inclusive, porque está se tornando um problema social. Porque muitas vezes a criança fica sozinha. Na verdade, muitas vezes, primeiro, ela fica ocupada demais, porque ela tem a escola, aí, né, vai para a escola de manhã, aí de tarde tem um tanto de coisa, tem aula de inglês, aula de judô, aula de natação, aula de futebol, aula de música. Essas atividades extracurriculares, elas são importantes, sim, são extremamente importantes, mas tem que se pensar em momentos em que a criança fica mais livre, né? E não só ocupada com essa série de compromissos extracurriculares, porque sempre tem essa preocupação, né? Às vezes o pai quer todo pai e mãe quer o melhor para o seu filho, né? E sonha que o filho seja, no futuro, um bom profissional, com boa instrução e tudo mais, mas excesso de conteúdo também faz muito mal. Né? Não adianta falar assim, vai lá, menina. Tem um jeito de pesar isso, de ter momentos de leveza, ter os momentos de conteúdo. Não adianta o pai virar e falar assim, vai lá, joga um jogo, para o computador, joga. Não adianta mandar, né? Tem que pegar e encantar. Olha, trouxe um jogo hoje que era da minha infância. Vamos jogar um detetive? Eu sou como é que é os personagens? A Dona Rosa, a Dona Branca. Tinha um sargento Mostarda. Qual foi assassinado? Então, assim, Professor Black. Você traz, né, professor Black, no momento que você traz também a sua cultura, traz a sua história, que você convida a criança para viver um sábado à noite jogando aquele jogo de tabuleiro, gente, aquilo é muito gostoso, é muito emocionante, mas tem que ter a participação. Né? O jogo simbólico, ele não acontece num só, tem que ter o jogo, tem que ter a troca com o outro. Não adianta e às vezes brincar sozinho, mas esse jogo, essa troca, ela precisa acontecer com o outro. E às vezes, Luciana, a construção coletiva das regras é a coisa mais legal que tem, né? Assim, o adulto apresenta a brincadeira e a criança fala, mas e se eu virar a carta de cabeça para baixo? Aí que tá o lance, aí que o adulto tem que não só acreditar, como valorizar a criança como ser humano na sua integridade. E falar assim, sabe, até criar um jogo deles, né? Da claro. E às vezes um jogo de tabuleiro já pré-definido, ele pode ser jogado de diferentes formas. Né? Ele pode ser reinventado, ressignificado. Pode pegar só as pecinhas ali das casinhas e essas casinhas vão virar uma outra brincadeira. Pode pegar só as cartinhas e usar só as cartinhas. O tabuleiro pode pegar uma tampinha de refrigerante e transformar esse tabuleiro num outro modo de brincar, de jogar, né? Então, esse momento de proporcionar a interação, né? Não só entre a família, mas às vezes também tentar, né? Às vezes é difícil, mas buscar formas de ter outras crianças que possam se encontrar, né? Mesmo que dentro de casa, porque às vezes o fora de casa é perigoso, o fora de casa é difícil e tudo mais, mas uns amiguinhos, os primos, os vizinhos e tudo mais, tentar proporcionar esse momento do encontro entre as crianças também é um fator importante, né, para a gente pensar nesse momento da criança brincar também com outras crianças, não só com os adultos da família. Mas eu vou voltar aqui só para a gente fechar isso e tentar achar outro tema aí, porque também o tempo está correndo, tá uma maravilha. Muito rápido. A criança, ela
aprende basicamente por imitação. A gente sabe disso sem estudar. A gente só olhando, vê assim, mas por que a criança está botando a mão, não sei o quê? Por que ela está mexendo naquilo? Ela vê o adulto, ela balbucia o que o adulto fala, ela aprende a língua materna, a língua da mãe, né? Ela imita, ela está na mente absorvente, ela está naquele período onde ela... Então, se o adulto só está no celular, a criança vai falar, nossa, mas meu filho pega meu celular e mexe nele, que é uma beleza. Lógico, ele vê você 8 horas por dia com o celular na mão, ele cria uma afinidade visual, depois ele cria uma afinidade tátil, e ele vai desenvolvendo a inteligência dele naquele objeto e consegue manipular ele possivelmente muito mais cedo do que a gente imagina. Mas por quê? Porque ele observa aquilo durante muito tempo. Então, se o adulto não para realmente e fala assim, vamos fazer uma pipa, e a criança, a princípio, maiorzinha e tal, mas, poxa, que chato, deixa eu jogar aqui. Constrói ao lado dele. Depois faz outra pipa. Depois começa a desenhar na pipa. Depois empina a pipa e volta para casa dizendo que empinou a pipa. A criança vai olhando e vai ganhando afinidade porque ela precisa observar, ela precisa ver. Se o pai, a mãe, a avó, a tia, se ninguém brinca com aquilo, ela também não vai brincar, porque é chato. O bom é o celular, que meu pai e minha mãe estão o dia inteiro com ele. Então, a gente precisa realmente, nós precisamos nos reeducar, entender a cultura do brincar como algo pertinente e que deve participar do nosso cotidiano. Eu e a Ana, por exemplo, a gente tem um cotidiano de muita brincadeira. Ela fala que eu sou o entretenimento dela. Eu fico brincando, mas eu fico gastando o tempo todo. Às vezes a piada é sem graça, às vezes a brincadeira dá errado, às vezes cai água onde não tem que cair. Mas se a gente não joga, a gente não vive. Então, o adulto, muito mais que a criança está disponível para brincar o tempo inteiro, no dia a dia. Nós, adultos, temos que nos policiar, né? Nós temos que perceber que nós também precisamos estar disponíveis para brincar. Né? Será que eu estou disponível para brincar? Quantas vezes na semana me coloco disponível a brincar? Não só com a criança, mas com o próprio adulto que está com você. Eu estou disponível a brincar, a fazer uma brincadeira, a rir, a descontrair, né? É tão bom a gente brincar e quebrar aquele clima, às vezes, tenso de trabalho ou de apurrinhação que a gente tem. Será que eu estou disponível? Será que eu estou afim? Será que eu estou dando acesso? Estou me colocando nesse lugar do brincar? Isso é muito importante, né? Eu vou fazer um desafio. Eu vou fazer um desafio aqui. Vou fazer um desafio aqui ao vivo. Eu queria que o pessoal escrevesse no chat aqui, mas tem que ser sincero, hein? É de brincadeira, é de brincadeira vera, brincadeira séria. Brincadeira séria. Nas últimas 24 horas, vou dar 48 horas então, porque sábado e domingo. Nas últimas 48 horas, do que você brincou? Escreve no chat pra gente, para botar aqui o Brasil aí que está assistindo a gente, 50 pessoas. O que você brincou? Eu vou mostrar, porque fica na minha mão, na verdade fica na minha mesa, e eu fico sempre brincando com o meu bilboquê. Eu gosto do bilboquê, me amarro, dá para fazer dentro de casa, longe das telas, né? Porque pode voar longe, acertar uma televisão, mas o bilboquê, para mim, é o que é o meu brincadeira de cabeceira, meu brinquedo de cabeceira. Então escreve aí, ó. O que vocês brincaram aí? Pode ser com filho, pode ser sozinho, pode ser o que for. Desenhar, inclusive, fazer arte, é brincar, é imaginação, é criatividade. Então escreve aí. A Karina, minha filha, Ana, ela gosta muito de fazer uma brincadeira comigo, que é tão simples, eu vou falar aqui que os pais podem pegar como ideia. E ela começa desenhando uma coisa bem simples no papel, uma curva, uma letra, um número, e o outro tem que completar fazendo um desenho. Né? Se ela bota o número 5, aí o meu número 5 vira um peixe, ou vira uma planta, ou vira uma flor. Então, aí troca, né? Aí eu tenho que criar uma letra, um número para ela desenhar. E a gente vai trocando, depois tem que voltar com o desenho mais criativo que surgiu daquelas letras, daqueles números. Então, é uma coisa muito simples. Você pode ter um papel de pão mesmo, um papel simples, e uma caneta, e você começar a brincar. E o que vale, foi o que a Ana falou bem no início, é o criar. Né? É o momento livre de criar, de deixar soltar a imaginação e se desarmar, né? Eu acho que o brincar tem isso, né? De se soltar, né? De soltar a musculatura, soltar o pescoço, soltar o cérebro, soltar,
deixar É uma fluir. terapia, né? A gente precisa tanto, né? Tanto problema, tanta dificuldade, a rotina tão puxada que todas as famílias têm vivido aí. A gente ter esse momento de se divertir com quem a gente ama, né? É tão importante. Então, a gente precisa realmente rever a nossa rotina e separar algum momento aí para poder brincar com a meninada. E quem é professor, quem é educador, pensar também nessa questão da brincadeira nesse espaço educativo, porque muitas vezes acaba que é a escola, ele é o único lugar que a criança vai ter a oportunidade de estar com outras crianças para brincadeira. E o recreio, muitas vezes, ele não é suficiente. Porque o recreio, a criança já tem que comer. Tem criança que, às vezes, né, a gente trabalhou muito já com escolas, com a meninada, com educação infantil e Fundamental 1. Principalmente quando a gente vai para o Fundamental 1, que é o 1º ao 5º ano, o que mais acontece é a criança voltar do recreio, eu chego na sala, a criança está comendo naquela hora. Por quê? Porque ela não quis comer no recreio, que é o único momento que ela achava que ela tinha para poder brincar. Ela estava cansada de ficar sentada o tempo todo na cadeira dela e ela queria só brincar, queria correr, queria se expressar, queria pular, queria gritar. E isso é importante para ela. Então, a gente precisa começar a repensar que no Montessori, a questão da brincadeira na escola, né? No Montessori não tem para isso. Não tem o tempo de recreio, né? Ela diz que a criança pode sair com o colega e brincar e voltar para a sala para trabalhar a hora que ela quiser. Mas é difícil, né? Grandes escolas ainda não fazem esse trabalho. Mas esse brincar tem que ser respeitado dentro do livre espontâneo criar, né? Às vezes, o que eu percebo que também está muito enraizado nos adultos é a visão que o brincar é perda de tempo. Que às vezes uma criança sai para brincar de caminhar numa corda, ou caminhar de equilíbrio em cima de uma linha e acha que a criança está perdendo tempo, tinha que voltar para o material. E não, para a Montessori ela diz, esse trabalho de linha, esse trabalho de equilíbrio é muito importante para a idade, é muito importante. Então, se a gente começar a olhar o brincar também como momentos de aprendizagem, se souber observar o que a criança está descobrindo naquele brincar, como você falou no início também, que são muitas descobertas, é muita pesquisa e muita descoberta, a gente vai começar a ver esse brincar de uma outra forma, de um outro olhar. Porque também você liberar, né, para um recreio, para um espaço escolar, sem nada, um quadradão de cimento, uma quadra vazia, as crianças vão correr, berrar, vão se bater, vão tentar, né, brincar de luta, porque também faltam os elementos para brincar. Né? Às vezes um elástico, uma corda, coisas muito simples que podiam estar naquele ambiente, vai despertar outras energias, outros momentos de criatividade. Aí a gente entra no que a Montessori fala do ambiente preparado. Se você também não tem nada, nenhuma natureza, nenhuma árvore para subir, de que eu vou brincar? Né? De que eu vou brincar? Então, existe esse equilíbrio também dos recursos e do modelo e da aprendizagem do brincar. Né? Luciana, a gente passou aqui do horário, a gente tem algumas perguntas, a gente responde as perguntas, fica Vamos mais... lá. É muito pano pra manga, né, gente? Mas eu gostei das brincadeiras. O pessoal botou aqui, eu fui botando no ar aqui para registrar. Teve gente que... O pessoal foi sincero, quem não brincou não botou, mas já está pensando que tem que brincar. Foi uma provocação. E tem uma pergunta aqui, vou botar aqui, cadê? De uma mãe. Como lidar... Né? A Viviane, mãe da nossa escola, inclusive, como lidar com as crianças na quarentena. Vamos brincar muito de cabaninha. Então, eu acho o seguinte, esse momento de estar em casa, a gente nós não temos criança em casa, nós não temos filhos, mas 2 adultos super, né, centrados, tudo mais, dá altos quiprocós, porque o espaço, quando ele está... Isso é físico, né? Quando 2 átomos estão mais próximos, eles friccionam, eles criam atrito, eles criam energia. Quanto mais espaço você dá, a coisa alivia. Isso é normal. Quando a gente chega perto de uma pessoa, a gente interage com a energia dela. Então, quando você coloca todas as pessoas da casa ao mesmo tempo, o que era uma casa onde um saía de manhã, voltava de noite, outro ia para a escola, não sei o quê,
a rotatividade não criava esses momentos de atrito. E esse atrito, ele é provocado, nesse caso, por uma situação extra, né, fora, mas a gente tem que ler esse momento e, por exemplo, qual é o ritmo que eu quero colocar? Porque tudo leva ao ritmo acelerado, né? A ansiedade faz a gente vibrar, o nervosismo faz a gente vibrar. Então, será que a gente não tem que trabalhar agora as brincadeiras de concentração? Por exemplo, pega a vareta. Pega a vareta é maravilhoso. Pega a vareta, você joga as varetas ali, você pode fazer com vareta de churrasco, pintar com guache. Jogou as varetas ali, você tem que tirar com delicadeza. Então, esse tempo, esse momento de observação, que ele vai frear esse tempo. De atenção, do psicomotor, ele está bem fininho, bem pequenininho, entendeu? Do detalhe. As então, 5 Marias também. 5 Marias também. Então, a gente tem que começar a perceber que se a gente for lidar com essa frequência rápida, com brincadeiras rápidas, a gente vai massacrar o nosso espaço, vai quebrar as coisas que talvez não devessem ser quebradas naquele momento. Na verdade, porque tudo quebra. A gente não pode ter essa neurose, não. Mas não vamos quebrar agora. Então, a gente tem que ter essa observação, e é um grande crescimento, né, Luciana? Você vai poder falar também, é um crescimento interno, porque para a gente observar esse ritmo que eu acabei de falar, a gente teve que se observar primeiro. A gente precisa observar a nossa família de um jeito que talvez a gente nunca tenha observado. Então, a gente está tendo que refletir sobre nós, sobre nossa relação com a própria casa, nossa relação com a acústica do vizinho. A gente nunca ouviu tanto o nosso vizinho quanto hoje. Então, a gente já sabe quando que briga, quando que conversa, quando que acorda, quando que faz café. Olha que coisa, né? Então, a gente está reaprendendo a se relacionar. Então, a brincadeira também tem isso. Então, que brincadeira que eu vou propor para esse novo ambiente? Que brincadeira que eu posso colocar como desse tamaninho? Se eu tenho uma janela, eu vou soltar pipa na janela? Se eu tenho carpete, eu jogo bola de gude? Se eu tenho peão e não tenho nada que quebre, eu posso rodar o peão? Então, eu, por exemplo, para fechar minha fala e deixar a Ana falar, eu, por exemplo, lembro claramente aqui que eu brincava muito com meu irmão, né? Tenho um irmão, Ivan, tenho uma irmã também, o Edmilson, sou irmão do meio. Mas eu lembro muito que a gente ganhava, a gente chama de freio de papo, aquela bola inflável, né? A bola bexiga de festa, e a gente chegava em casa, a gente botava uma linha de pipa de um lado ao outro do quarto e ficava jogando vôlei com a bola, e ela nunca caía, né? Ninguém nunca fazia ponto, porque ela desce devagarinho. E a gente ficava horas, até minha mãe mandar a gente dormir. Então não tinha brinquedo melhor do que uma bola de aniversário, uma bola de festa e uma linha para a gente depois da festa. Então, assim, e era um ambiente que a gente não podia fazer barulho, porque era de noite. Minha mãe não podia saber, então a gente ficava... Fazia pose, aí pegava com o pé, fazia altas aquela pose de vôlei, né? E tal, caras. E ninguém ganhava de ninguém, ninguém fazia ponto. Era brincar. Naquele ambiente, naquele horário. Aí você coloca 2 coisas importantes aí. O tempo, né? Livre para brincar e para criar. Você não fica preso só a celular, né? O adulto, para estar nessa brincadeira, também tem que ter cuidado, não só com esse ritmo que você falou, de não ter pressa, né? Passar essa pressa, essa angústia para a criança não vai ser nada legal. Mas também é muito importante você estar integral na brincadeira, né? Você fingir que está brincando, eu vejo muito isso, né? Fingir que mas está aqui no celular e fingindo que está ali. A criança percebe isso, né? Então, assim, para você tirar esse tempo, não tem um dia inteiro que eu trabalho muito, tá bom, mas tira meia hora, tira 1 hora, mas brinca, se afasta do seu celular, bota para carregar na cozinha e tenta ser integral daquele contato, desse olho a olho, desse olhar para a expressão, de olhar da reação do outro no brincar. Porque tem você fingir que está brincando, fingir que está ali e não está, a criança sente. A criança sente quando você não está vivendo realmente, integralmente o brincar. Então, assim, é melhor que você tenha um tempo menor, mas muito mais integrado, muito mais presente naquele brincar, do que aquele tempão, você tá, tô o dia inteiro com ele, mas tá o dia inteiro que não tá ali. Aquele contato real não existe. E a criança, ela percebe isso, e isso é muito ruim
para a parte emocional da criança, né? A gente já terminou nosso tempo, deixa a Ana falar um pouquinho, e já extrapolou, tá? A Ana fecha aí um pouco falando, né, de todos esses importantes assuntos que nós tocamos hoje nessa valorização do brincar. Nossa, dava para a gente ficar horas falando, né? Porque, na verdade, são muitas abordagens, são muitas áreas de conhecimento que falam sobre o brincar, né? A gente focou um pouco mais aqui na questão familiar e educacional, mas dava para a gente aprofundar ainda muito mais. Mas a gente segue aí disponível para a gente continuar dialogando, e a gente está lançando aí alguns trabalhos novos dentro do projeto Feito para Brincar, né? A gente tem um site que chama feitoprabrincar.com. feitoprabrincar.com. Só isso. Se você entrar no site, vai poder ver um pouco das oficinas, né? A gente falou um pouco mais hoje das oficinas de brincadeiras tradicionais, mas a gente tem também uma oficina de música brincante. A gente trata da brincadeira por meio da música, trabalha questões da educação musical também, que aí entra, né, a arte e a educação em peso aí. E a gente também tem um trabalho ligado a patrimônio cultural. O Yuri também é artista plástico, desenhista e tudo mais, e ele tem esse trabalho de desenhar os espaços de memória, não só os espaços, mas as pessoas, as histórias, né, o patrimônio cultural e material. E então a gente lançou aí semana passada, domingo da semana passada, uma exposição virtual. Essa exposição está lá disponível, chama Traços de Cores, com desenhos do patrimônio cultural, material e imaterial de toda a nossa região aqui no entorno de Cabo Frio, né? São cidades desde lá de Saquarema até Rio das Ostras. São 10 cidades que foram retratadas por meio de desenhos e poemas do Yuri. Então, eu queria aproveitar para poder divulgar, porque tá muito legal. Muito... Quando a gente fala de memória, a gente fala de afeto, né? A gente precisa... E afeto, história, o nosso lugar no mundo. Então, a gente gosta muito de fazer essa abordagem dentro dessa questão da cultura e da memória dos lugares. E a gente vai lançar agora em outubro algumas aulas, uma oficina aí que a gente está lançando, que a gente ganhou um prêmio do governo estadual para fazer essa oficina, em que a gente vai falar para educadores, não só educadores das escolas, mas também educadores dos espaços culturais, agentes culturais que trabalham com projetos culturais. A gente vai falar um pouco sobre como trabalhar por meio da brincadeira a cultura popular brasileira, né? A relação entre a brincadeira e esse patrimônio cultural e material do nosso país. As canções, as rodas. No nosso país. Artistas também, rico, né? A gente vai abordar alguns artistas que retratam, que falam, que abordam as brincadeiras, né? A gente vai, não só o Ivan Cruz, mas a gente vai apresentar outros artistas aí que vão trazer elementos bem legais para os educadores poderem trabalhar as brincadeiras nos seus processos educativos. A gente vai lançar isso agora em outubro, no início de outubro, a data ainda a confirmar, mas vai ser aí um presentão aí, que bom que a gente ganhou esse prêmio, que a gente vai poder oferecer essa oficina gratuitamente aí, vai ficar na rede para quem quiser acessar e quem quiser conhecer um pouco mais essa abordagem. Ô, Luciana, só para fechar aqui, teve a Ive Moraes perguntou aqui, vale dançar, né? Perguntei as brincadeiras. Dançar é brincar, gente. Vale tudo, menina. O negócio é o seguinte, brincadeira, vale tudo. Esse é o grande lance. A gente está aqui todo papo, né? Todo estudo, existe, é importante, mas a academia tem que brincar mais, os estudiosos também precisam brincar mais. E brinca. Eu acredito que o dançar é o brincar do adulto. Que dançar dançar é doideira, dançar é só alegria. Então a gente tem que dançar, a gente tem que cantar, mas eu não sei cantar, canta. Não sei dançar, dança. Não sei desenhar, porque também tem... Isso é um debate que a gente faz muito na arte e educação, né?
que essa ideia de, eu não sei desenhar, porque a pessoa acha que o desenho tem que ser aquele desenho que ela viu na TV, que é o desenho todo certinho, Isso é uma live sobre isso. que a gente vê. Mas, na verdade, não é isso, gente. O desenho é qualquer traço, qualquer coisa. Você pode desenhar algo que não existe, você pode desenhar algo que você não consegue identificar. Existe... o importante é você expressar o que está dentro de você, né, Ana? Oi? Deixar expressar o que está dentro de você, né? Isso. Deixar marcar a sua também. o seu sentimento. Isso é muito importante. Eu vou agradecer aí a presença de todos, dar parabéns ao Feito para Brincar, que é maravilhoso o trabalho de vocês. Eu sou Tiete, já vi a exposição, está lindíssima. Eu quero que todos assistam, todo mundo que estiver nos vendo, entrem lá que vale a pena. Muito rico mesmo o material que Yuri, né, e Ana fizeram. E continuem nesse rumo, nesse caminho, que a gente precisa muito levar as pessoas para pensar e acreditar que o brincar é tão importante quanto beber água. O brincar ele é fundamental para a vida do adulto, da criança, para a saúde mental das pessoas. E a gente precisa muito disso nesse momento. Cuidar da nossa saúde mental, das nossas relações com o próximo, com o outro, com a nossa família, né? Então, o brincar é o melhor caminho para cuidar de todas essas coisas e curar todas as doenças. Né? Eu não podia deixar de falar também do Pat Adams, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, do Rio. Sou apaixonada pelo trabalho dele. Ele é uma pessoa que tem uma postura política muito grande, então eu gostaria também de dar uma homenagem que levou essa grande pesquisa do brincar nos hospitais. Né? Por que a gente tem que levar por que tem que ser pesado? Vamos levar esse olhar mais leve para liberar esses hormônios bons, né? Para a cura do corpo da gente, da alma. Então, o brincar é isso, né? O brincar é vida, é cura. É isso aí. Obrigado, Yuri, vamos brincar. Foi uma delícia e marcar outros encontros. Quem quiser saber aí da oficina que a gente vai lançar, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. A gente tem aí, só digitar Feito para Brincar na pesquisa, você vai encontrar a gente rapidinho e o restante do conteúdo tá lá no site. Qualquer coisa, entre em contato. E a gente tem as próximas lives, né? Que a gente tem que fazer propaganda também. As lives da Maria Flor. Agradecendo mais uma vez o pessoal que acompanhou a gente. Altos comentários, a turma toda interagindo. Eu tenho certeza que muita gente vai ver depois também. Obrigado pelo carinho de todo mundo, né? Meus pais assistiram, a mãe também, a família da Ana também, a mãe dela, a irmã, tá lá todo mundo. Primeiro a gente chama a família para brincar. A gente já viu tanto colega de trabalho, não só do Maria Flor, mas o pessoal que trabalha comigo está aí presente pessoal também. Pessoal do Brasil todo aí. E quem não brincou nas últimas 48 horas aí, não colocou o nomezinho ali, sentiu um certo peso na consciência, brinca hoje mesmo, brinca amanhã de manhã, brincadeira a qualquer hora. Então a gente vai falar da próxima live, mas, Luciana, muito obrigado pelo espaço e parabéns para a Maria Flor, que está trazendo tantos temas, né? E a gente sou da equipe que fico trabalhando sempre aqui na coxia aqui. Hoje estou podendo participar. É uma delícia, Yuri. Muito bom. Então chama o pessoal para participar aí, Lu. Que eu vou botar aqui, vou botar a arte. Tá. Chama aí. A próxima é com Mônica Oliveira. Dia 5, né, Yuri? Isso, cadê? 5 tá aqui, de outubro. A Mônica, ela é responsável pela Conexão Natureza, que também é um trabalho lindíssimo, com vários cursos, palestras, encontros. E a gente vai falar da importância, né, dessa relação da criança com a natureza. E no dia 19 de outubro, a gente tem a Roberta Righetti com a gente, vai falar desse adulto, não só o professor, mas todo adulto educador nesse ambiente escolar, né? E como é fundamental que desde o porteiro até o da cantina, todos que estão dentro do ambiente escolar, a gente tem esse olhar montessoriano, que a gente escute Montessori e que a gente consiga entender o nosso papel nessa relação dentro da escola. Então, são 2 lives imperdíveis aí para o nosso mês de outubro. Obrigada a todos e todas. Boa noite. Um beijo, Yuri. Beijo, Ana. E parabéns mais uma vez pelo aniversário de vocês. Valeu. Vamos brincar, pessoal. Vou encerrar aqui, hein? Ó. Pode encerrar. Um abraço. 1, 2, 3 e... Já! Ih, calma aí que eu errei o botão.